Nesse menu projeto aqui, ó, você tem a opção informações do projeto. Eu vou clicar nela e é nessa janela que abriu que você pode determinar a data de início do projeto. Então, como eu tinha falado na aula anterior, né, se você não diz qual a data de início, ele assume a data do dia em que você criou o projeto. Se você quiser determinar uma outra data, basta clicar aqui, ó, e escolher a data que você deseja. Por exemplo, em vez de 22 de abril de 2021, eu vou colocar em 1º de junho de 2021, uma terça-feira. E essa data final, ele vai calcular. Nota que você não tem a opção de alterar a data de término, porque ela é calculada, né? Então você diz somente a data de início. A data atual ele puxa automaticamente do computador, né? Que é o dia de hoje. Eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de abril, então essa é a data que ele está considerando. Data de status está como não definida aqui, ó. Você pode escolher uma data também. A gente vai ver que ela é útil na parte de relatórios, para dizer até que data você quer emitir determinado relatório. A gente vai ver isso mais tarde também. Aqui tem uma opção interessante, ó. Você pode fazer o teu cronograma agendando a partir da data de início do projeto ou a partir da data de término do projeto. Vamos imaginar que eu coloque a data de término do projeto aqui, ó. Olha que interessante, agora é a data de início que eu não consigo mais alterar. Ela ficou nessa cor acinzentada, mas eu consigo determinar a data de término. E ele vai calcular o cronograma do contrário. Ele vai partir dessa data de término e aí calcular quando que o meu projeto deve começar. Parece uma boa ideia, né? Eu já pensei uma vez em fazer isso. Puxa, já que a data de término é tão importante, eu cravo essa data de término, né? E peço para ele calcular o cronograma do contrário, dizendo quando que eu tenho que começar. Apesar de parecer uma boa ideia, na prática ela não funciona muito bem não. Eu não gostei e não recomendo para ninguém, tá? Por quê? Se você cravar a data de término do teu projeto e pedir para ele calcular o início, ele vai jogar as tarefas para começarem o mais tarde possível. Ele vai encostar todas as tarefas no final do projeto, começando o mais tarde possível. E se o teu projeto é tão urgente assim que você quer cravar essa data de término, né, não é interessante que você comece tudo o mais tarde possível. Você vai querer talvez começar antes, né, para ter uma certa folga. Então, apesar de parecer uma boa ideia, você calcular um projeto a partir da data de término, eu não recomendo. Você tem essa opção, mas eu normalmente faria o contrário, né? Eu faria pela data de início. Então vamos deixar aqui, ó, na data de início do projeto. Note que novamente, agora eu consigo determinar qual a data de início. Está aquela última data que a gente colocou, né? 1º de junho. E a data de término não vai ser mais o dia 13 de maio, já que foi para frente o projeto, né? Ele vai calcular essa nova data de término assim que eu apertar o botão OK. Mas antes disso, vamos falar de calendário. Você tem vários tipos de calendário no Project, tá? Existe o calendário padrão, que ele já assume, né, quando você cria um novo projeto como referência, mas você pode também ter um calendário 24 horas e o calendário turno da noite. Esses são os 3 calendários que já estão disponíveis no Project, mas você pode customizar o calendário. Eu posso alterar esse calendário padrão, acrescentando, por exemplo, feriados, alterando o horário do projeto, que hora começa, que hora termina. Então eu consigo fazer uma série de coisas aqui, customizar esse calendário padrão. Posso também criar novos calendários. Eu posso ter infinitos calendários, né? Uma quantidade muito grande de calendários. Eu posso ter, por exemplo, um calendário do projeto no Brasil, um calendário do projeto na China e um calendário do projeto na Suécia, por exemplo. Cada um desses calendários vai ter os feriados de cada um desses países. Então, se você tem recursos que estão na China, eles seguem o calendário da China, né? Quando chegar no Ano Novo Chinês, por exemplo, né? Que são vários dias que eles ficam parados, automaticamente no cronograma, se o calendário do recurso for o calendário chinês, automaticamente ele vai ficar parado aqueles dias, ele não vai trabalhar naqueles dias. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes na parte de calendários, tá? Prioridade é a prioridade do teu projeto em relação a outros projetos. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter 4, 5, 6, 10, 20
centenas de projetos, né, no teu portfólio. E cada projeto pode ter a sua prioridade. Ele assume 500 como uma média. Você pode ter prioridade de 1 até 1000. Então você pode determinar aqui vários tipos de números, né, de prioridade. Para que serve isso? Quando a gente tiver a parte de recursos, você vai ver que você pode ter um recurso que participa de vários projetos. Mas você pode ter uma situação que 2 ou mais projetos estão pedindo o mesmo recurso. Por exemplo, a mesma pessoa para trabalhar naquela mesma semana, em 3 projetos diferentes. Você pode pedir para o project decidir qual projeto aquela pessoa vai trabalhar. Mas para isso ele precisa saber qual a prioridade de cada projeto. Então, se você disser assim, não, o projeto A é o mais prioritário, o B está em segundo lugar e o C está em terceiro lugar, ele vai tomar essa decisão. A gente vai ver depois um exemplo em que a gente vai usar essa prioridade aí para fazer esse tipo de análise. Ok? Então, essa janela aqui é muito importante, principalmente para você determinar a data de início do teu projeto. Note que está dia 1º de junho, quando eu apertar OK. Aqui está, ó, agora iniciou em 1º de junho. Perceba que todas essas 2 colunas aqui, ó, ficaram com as datas em azul. Por que isso? Todas as datas de início e término foram alteradas. Porque quando eu mudei o início para 1º de junho, automaticamente ele reprogramou todas as datas. Então o project já te avisa, né, o que mudou com a última alteração que você fez no projeto. Nesse caso a mudança foi grande, né? Como a gente alterou a data de início do projeto, todas as datas foram alteradas. E note que agora o meu projeto termina no dia 24 de junho, não mais no dia 13 de maio. Então ele recalculou a data de término do meu projeto. Ok, falando um pouquinho de menus, vamos dar uma olhadinha rápida. Isso aqui segue muito o padrão do Windows, né? Então a ideia não é perder muito tempo com isso agora, com o tempo você vai entendendo como é que funciona. Menu arquivo já é um padrão do Windows, né? Você tem o salvar, salvar como, você pode escolher algum modelo de projeto quando você for abrir, né? E você tem vários tipos de opções que você pode usar aqui. Por enquanto nós estamos com um projeto vazio, né? Foi o que a gente adotou, mas você poderia ter escolhido um modelo padronizado de projeto. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Então aqui você tem uma série de opções, né? Salvar, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, fechar. Segue muito o padrão do Windows, tá? Nesse momento a gente não vai perder tempo com isso. A segunda parte, esse menu tarefa, né? O menu tarefa é o que tem informações relacionadas às tarefas do projeto. Cada um desses itens aqui, ó. Assentar tijolos, chapiscar, calfinar, são as tarefas. Então, nesse menu que você vai poder parametrizar, né, essas tarefas de projeto. Recurso tem a ver com os recursos alocados em cada tarefa. O Luiz, o cal, o cimento, tijolos, ferro, aqui é o Pedro. Todos esses são recursos do meu projeto. Então, nessa aba recurso, você vai poder fazer alterações nos recursos. Relatório é onde você vai conseguir emitir relatórios sobre o teu projeto. Tem vários tipos de relatório que você pode tirar a partir do cronograma do projeto. A aba projeto é aquela que a gente estava, né? Tem informações do projeto, que é a mais importante, mas tem outras opções também de projeto que a gente vai falar depois, tá? E o exibir é onde você escolhe o que você quer mostrar do teu cronograma. Você pode selecionar várias coisas. Por exemplo, ó, aqui está marcado a linha do tempo. Então eu tenho essa linha aqui, ó, chamada linha do tempo. Para que a gente vai usar isso aí? Essa linha do tempo vai ser basicamente um resumo que você pode fazer das principais atividades do projeto, dos principais marcos do teu projeto. Às vezes você não quer mostrar para a diretoria, por exemplo, um projeto muito complexo, né? Esse projeto é bem simples, mas você poderia ter um projeto com 100, 200, 300 linhas. E aí, para apresentar um cronograma como esse, fica muito complicado do pessoal entender. Então você pode selecionar algumas tarefas e alguns marcos do projeto e colocar eles na linha do tempo e apresentar de uma forma um pouco mais amigável, vamos dizer assim. Então, para isso que serve a linha do tempo. Se você clicar a linha do tempo, ela aparece. Se eu desmarcar a linha do tempo, ela some. Ó. Marquei de novo, ela reapareceu. E você tem uma outra opção que não está marcada agora, que é a janela Detalhes. Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar em Detalhes
E perceba que quando eu clico em detalhes, ele automaticamente desmarca a linha do tempo. Ou seja, ou eu tenho linha do tempo, ó, voltou a linha do tempo, tá vendo aqui? Ou, vou voltar no menu exibir, ou eu tenho detalhes. Eu não consigo ter as duas opções ao mesmo tempo. O que é detalhes? Essa parte aqui de baixo do teu cronograma. Você pode clicar nessa barra e ajustar a altura dela, né? Deixar um pouco mais embaixo, um pouco mais em cima, para ter mais espaço. Basicamente, é um complemento do que você selecionou aqui em cima. Então, se eu selecionei a atividade pintar, note que ele já colocou aqui ó, o nome do recurso de novo, é o Mário. Está aqui, ó. Pintar é o Mário. Ele repetiu aqui o nome do recurso, né? Ele está dizendo qual a porcentagem do tempo do Mário que está alocada nessa atividade. No caso, está 100%. Como ele está trabalhando 5 dias, né? Dá um total de 40 horas de trabalho, 8 horas por dia, que é o padrão dele. A gente pode alterar isso também, né? E ele diz também o nome da predecessora, que é, no caso, calfinar. Olha só, essa tarefa pintar, que está aqui, ó, essa barra, depende dessa outra barra, que é a tarefa calfinar. Por isso que a gente fala que calfinar é a predecessora da tarefa pintar, que é a que está aqui. Aqui tem também a duração da tarefa, tem outras opções que a gente vai falar depois, controlada por empenho. Lembra do agendamento automático e manual? Se eu clicar aqui agendado manualmente, ó, e der um OK, né? Note o que aconteceu. Ela ficou agendada no modo manual. A gente ainda não falou muito sobre isso, mas você pode, então, aqui também decidir se quer o agendamento manual ou automático. Vou voltar para o modo automático, eu desmarco o manual e dou um OK, ó. Voltou ao modo automático. Então, aqui tem uma série de opções e você pode, inclusive, clicando com o botão direito do mouse, selecionar o que você quer mostrar aqui, ó. Em vez de recursos e predecessoras, que é o que está selecionado, eu poderia mostrar predecessoras e sucessoras. Eu clico aqui, ó. Agora estou mostrando quais são as predecessoras e quais as sucessoras da minha tarefa. Então, a tarefa pintar, qual que é a predecessora dela? Qual que vem antes? É a calfinar. E qual que é a sucessora? Qual que vem depois? É o fim, né? Não tem mais nenhuma, é o término do projeto. Então, você pode, para cada tarefa, selecionar aqui o que você quer mostrar, tá? Por padrão, ele mostra recursos e predecessoras, mas você pode customizar também. O Project ele é muito customizável, né? Você pode fazer uma série de customizações aí para facilitar a tua vida. Você tem uma série de recursos. Por exemplo, lembra que para fazer a conexão de uma tarefa com outra, por exemplo, assentar tijolos com chapiscar, a gente clicou numa tarefa e estendeu até a tarefa de baixo, fez isso aqui, ó. E aí ele criou o vínculo. Aqui já está vinculado, por isso que ele está dando um erro, né? Mas eu vou desvincular agora. Note uma coisa que ele está mostrando aqui, ó. A predecessora da tarefa 6, todas são numeradas, né? Tarefa 6 é chapiscar. A predecessora dela é a tarefa 5, que é assentar tijolos. Se eu clicar na tarefa 5 aqui e simplesmente apertar a tecla Delete, o que aconteceu? Eu quebrei esse vínculo. Eu não tenho mais esse vínculo da tarefa assentar tijolos com chapiscar. Então, se eu não tenho mais vínculo, a tarefa voltou para o início do projeto e puxou todas as outras que dependem dela. Então, notem que é como se eu quebrasse a corrente, né? Voltou tudo para o início, essa aqui voltou para o início e puxou as outras para começarem mais cedo. Mas não, vamos supor que eu queira mesmo fazer esse vínculo. Então, eu teria a opção de, novamente, né, clicar aqui e puxar para cá. Pronto. Ou eu vou desfazer, tá? Olha aqui, ó. Aqui em cima eu vou desfazer. Ou eu posso simplesmente colocar um número da tarefa que eu quero vincular. Então, assentar tijolos é o número 5. Eu digito 5 e aperto Enter. Pronto. É o mesmo efeito. Outra forma ainda de criar uma conexão entre as tarefas, tá? Vamos mostrar mais um jeito. Note como o Project tem várias maneiras de você trabalhar. Depende do teu gosto. Olha o que acontece, pessoal. Aqui eu também poderia colocar um número 5, ó, é o ID, ou a identificação, né, da tua predecessora. Eu poderia colocar o número 5 aqui, ó, e dar um OK. Pronto, voltou para lá. Eu assentar tijolos. Eu fiz o vínculo também.
Vou desfazer mais uma vez, fazer de outra forma. Em vez de colocar um número, 5, eu vou pelo nome. Olha só, você tem uma lista aqui ó, de todas as tarefas do projeto. E aí você tem a tarefa assentar tijolos. Eu dou um OK, novamente ele criou o vínculo. Então você pode fazer o vínculo graficamente, né? Puxando na barrinha direto para outra tarefa que você deseja vincular. Eu gosto muito desse método. Você pode fazer o vínculo também simplesmente digitando o número da tarefa anterior, né, da predecessora, caso você saiba o número dela. Ou você pode vir aqui e escolher de uma lista. Escolher qual a predecessora daquela tarefa que você quer vincular. Ok? Então é desse jeito que você pode fazer o vínculo entre tarefas. E ainda o tipo término início é uma das formas de você vincular. Existem outras 3 maneiras de você vincular tarefas que a gente vai ver depois, tá? Nas próximas aulas. Mas essa aí é a mais usada normalmente. Mais uma coisa então, a gente falou de várias coisas, né? Aqui temos o gráfico de Gantt, aqui temos a parte que é a WBS, vamos dizer assim, a estrutura analítica do projeto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que eu detalho as tarefas que eu vou executar. Aqui eu tenho a barra de menus e aqui ó, eu tenho uma coisa chamada barra de visões. Está aqui embaixo, ó. Ela está selecionada. Eu vou tirar essa seleção e aí ela abre mais espaço para eu trabalhar. O que é essa barra de visões? Eu vou clicar de novo com o botão direito. Barra de visões basicamente são atalhos, né, que você pode ter para ir rapidamente para outras opções do Project. O Project tem uma série de tabelas, tá? Uma série de maneiras de mostrar o teu projeto. O gráfico de Gantt é apenas uma delas. Você tem outras opções de mostrar o teu cronograma. Vocês vão ver depois como é que funciona isso. Então eu gosto normalmente de deixar essa barra ativa, tá? Porque se eu quiser rapidamente comutar, né, de um modo para outro, eu vou clicando aqui em cima. Ou, como já foi mostrado antes, você tem também esses atalhos aqui, né, no rodapé do teu cronograma. Então aqui rapidamente a gente já tinha usado, por exemplo, esse atalho, né, para a planilha de recursos. Ó, novamente a gente volta para a planilha de recursos aqui, ou então retorna para o gráfico de Gantt. E aqui tem outras opções, né, o uso da tarefa, planejador de equipe, que a gente vai ver mais tarde. Uma coisa que eu não mostrei ainda também é essa escala aqui, ó. A gente está mostrando numa escala diária, né, essa linha do tempo. Então aqui você tem dia a dia o que está acontecendo com o teu projeto. Não precisa ser assim, né? Nesse cronograma que é um cronograma pequeno, faz até sentido você mostrar dia a dia. Mas você poderia vir aqui na escala de tempo ó, e mudar. Não, eu não quero dia a dia, eu quero que mostre por semanas. Então agora, notem, ó, ele está mostrando por semanas. Esse aqui é o dia de começo de cada semana, né? Ele está pulando de 7 em 7 dias. E te mostra as atividades da semana. Ou não, eu quero mostrar por meses, né? Agora praticamente caiu tudo num mês só, né? Então ele comprimiu todas as atividades aqui. Você pode também ajustar a escala de tempo usando esse cursor aqui embaixo, olha. No menos você afasta, né? Como se estivesse afastando. Aqui está até por semestre, ó. Você pode afastar bastante, ainda mais, né? Pode ser por ano, ou a cada até 5 anos, né? Então você pode afastar muito, você pode ter projetos muito grandes que você quer ter uma visão geral do projeto todo. E aqui no mais você vai aproximando, como se fosse um zoom que você está fazendo no seu projeto, né? Vou ajustar aqui um pouquinho, ó. Aqui já está dia a dia, mas eu posso aproximar mais ainda. Eu posso ter até hora em hora praticamente, né? Então aqui a cada 2 horas eu posso ter esse tipo de situação aqui. É claro que dificilmente a gente vai usar uma escala tão aproximada assim, né, com tanto detalhe. Normalmente a gente vai deixar essa escala de tempo aqui, eu vou alterar aqui em cima agora, em dias mesmo, né? Fica muito mais razoável deixar em dias. Fica mais fácil de acompanhar. Você pode ainda utilizar esse cursor que aparece aqui embaixo, ó. Deslocando para a esquerda, né, como se estivesse afastando, e deslocando para a direita, você está aproximando o teu projeto. Então, o mesmo efeito de apertar o mais e o menos, né, aqui do lado, só que você usa esse cursor aqui. Bom, pessoal, era isso. Aprendemos mais um pouco, então, sobre gestão de projetos. A gente deu uma geral nos menus, né? Viu também a questão da escala de tempo.
E na próxima aula nós vamos começar a olhar com mais detalhes a parte de precedência de atividades. Como que você pode fazer a ligação entre duas atividades do projeto. Então, até a próxima aula, um abraço!